A gente vai trazer aqui uma entrevista com o Fabiano Ribeiro. Fabiano Ribeiro, que representa a Federação PSDB Cidadania aqui em Camaquã. Eu estava lendo anteriormente aqui o documento da desembargadora. A desembargadora, deixa eu só trazer aqui o nome da desembargadora, é a Patrícia da Silveira Oliveira. Desembargadora que emitiu um documento aqui falando a respeito desta situação envolvendo o vereador Mano Martins aqui nesse processo eleitoral. E a gente convidou, assim como a nossa produção já está entrando em contato com o representante do Cidadania, né, a deputada Anne Ortiz, para falar em nome do Cidadania, a gente vai trazer aqui a posição do Fabiano. Bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Explica para a gente toda essa decisão, esse documento que eu li no bloco anterior aqui no nosso programa. Bom dia, Eduardo. Bom dia ao Alex, que nos acompanha aí. Bom dia, Alex Petroman, que acompanha. E um bom dia muito especial a todos que nos assistem. Não poderia deixar de atender o teu convite, Eduardo, porque a gente sempre agiu com muita transparência nesse caso e não é agora que nós vamos nos omitir depois de uma decisão que foi dada, que eu acredito que já sinaliza bem o posicionamento da Justiça, embora tenha sido uma decisão tentada, numa tentativa de recurso, vamos dizer assim, como não tinha recurso, foi movido um mandado de segurança junto ao TRE e a decisão, e eles lá acataram dizendo que a juíza de primeira instância estava correta sobre o caso ao avalizar aquilo que se foi decidido num ambiente democrático, que é a convenção eleitoral, num ambiente onde a gente os partidos delegaram poderes para a convenção eleitoral e que naquela oportunidade viram que não era viável a candidatura de Mano Martins dentro da federação. Foi tentado também, por parte do vereador Mano, uma revisão daquela decisão dentro da própria federação, porém a nível estadual, e que também foi chancelado, dizendo, olha, me parece muito razoável, até nem sei por que da estranheza de imaginar que a convenção não iria rejeitar, considerando o fato de que a afirmação de que estaríamos ali elegendo um opositor dentro da federação. Já tive aqui conversando contigo em março, e eu lembro que o que a gente veio a público antes do fechamento da janela era justamente para dar tempo do próprio vereador Mano procurar outro partido, tentar rever aquele ato, porque nós lá afirmávamos, com base no que sabíamos do estatuto, que nós não iríamos tolerar aquela situação de permitir que um opositor nosso concorresse junto com a legenda do PSDB, tendo em vista que aquilo ali se mostra contraditório dentro do pleito eleitoral que se avizinha. Na verdade, é uma decisão política, né, Eduardo? Uma decisão política de coerência, de transparência, dizendo, olha, quer concorrer, vereador, dá tempo de mudar de partido e concorrer como um opositor. Foi isso que fizemos lá em 6 de março, quando eu tive aqui nesses microfones e anunciei, olha, dá tempo de mudar, nós não vamos aceitar essa situação. E agora está se corroborando, a decisão do tribunal veio confirmar que essas discussões são feitas dentro dos partidos, né? Aqui leia-se federação. Bom, o Cidadania teria 20% de candidatos a entrar na... Sim, teria 3 vagas, seriam 13 candidatos pelo PSDB e 3 candidatos pelo Cidadania, que foi respeitada as 3 vagas. Sim, foram preenchidas pelo preenchidas, nunca passou por a cabeça vamos falar da convenção, porque eu não gosto de falar em PSDB e Cidadania, porque na convenção ali não existe mais PSDB e Cidadania. No ambiente de convenção ali estamos falando dos convencionais decidindo pela federação. Claro. Mas nunca passou pela cabeça dos convencionais retirar alguma das vagas do Cidadania. Tem lá. O que foi rejeitado é um nome, que era um nome que não representava o nosso projeto de governo, não representava minimamente
aquilo que nós idealizávamos de oferecer para a comunidade votar, do tipo de candidato que nós gostaríamos de ter ali dentro da nossa legenda. Para o nosso ouvinte entender, como é que funciona assim essa decisão ali? É um momento que as pessoas que estão ali participam, os filiados. O Eduardo quer se candidatar, aí é aplaudido ou não? Como é que funciona esse processo ali, só para ilustrar para o pessoal que está nos acompanhando? Isso depende do estatuto de cada partido, né? No caso do estatuto da federação, ela primeiro estipula a seguinte norma. Bom, vão compor a convenção eleitoral os componentes que tenham, aí entra a questão de força política, tantos componentes de acordo com a força política. Poderia o estatuto definir, olha, 50% para cidadania e 50% para o PSDB. No caso, o estatuto da federação definiu que vai compor o colegiado aqueles que tiver mais peso político na cidade. Em algumas cidades vai ser o PSDB, em outras cidades, como a gente sabe que tem, o Cidadania tem mais força política dentro do seu colegiado. Isso é legítimo, isso foi escolhido pelo estatuto. No caso da federação aqui em Camaquã, foi apresentada duas relações pelos dois partidos, e tão logo foi apresentadas as relações, os membros da convenção começaram a apresentar a sua insatisfação por um nome, que era o de Mano Martins. Eduardo, eu tenho que fazer, e aí a partir daquilo foi votado, para concluir a tua pergunta, foi votado e foi rejeitado o nome de Mano Martins. E os demais nomes foram aprovados normalmente. Eu tenho que te fazer uma ressalva que eu venho feito em toda manifestação pública que a gente faz a respeito desse assunto. Primeiro, não há nenhum problema com a questão opositor. Temos uma relação franca e com vários dos nossos oposicionistas. Não é isso que está em questão. A oposição, aliás, diga-se, ela é mais do que legítima, ela é uma condição indispensável para a democracia. A questão é, os opositores devem concorrer no partido de oposição e os de situação devem concorrer no partido de situação. Para a população entender, quem só se elege se tiver quociente eleitoral, ou seja, tem que somar um número de votos para que o mais votado do partido se eleja. Imagine a situação, o senhor que é eleitor do Mano Martins, que sempre viu nele um oposicionista, que se afeiçoou ao trabalho dele como um oposicionista. O senhor não foi alertado que com essa manobra de Mano Martins, a partir do momento que o senhor estivesse votando nele, estaria ajudando a eleger os vereadores da situação. Isso causa uma confusão dentro da comunidade. Da mesma forma, os nossos simpatizantes, que quando votam em nós, imaginam que estarão elegendo somente pessoas de situação e estariam ajudando a eleger um oposicionista. É isso que está em jogo, senhoras e senhores. Por isso que a federação, dentro do ambiente certo, que é a convenção eleitoral, rejeitou. E por isso que a magistrada, em primeira instância, já não concedeu a liminar para ele, não teve decisão definitiva ainda, é verdade. E por isso que o Tribunal de Justiça também não concedeu a liminar para ele, porque foi decidido no campo político dentro da convenção eleitoral. Bom, a desembargadora coloca ali também que foram omitidas algumas informações e que foi visto como má-fé pela própria Justiça. Isso é referente à defesa do vereador Mano ali naquela decisão? Teve dois pedidos de análise aqui e subiu o mandado de segurança com a informação apenas de uma parte da decisão, ou seja, numa decisão dada em uma data pretérita, sem informar que teria uma outra decisão lançada que teria robustecido aqueles argumentos, né? E a desembargadora, enfim, entendeu que isso não tinha sido um jogo limpo e manifestou no voto dela. São intercorrências de dentro do processo, mas que ficou registrado, enfim, coisa, e isso tem que agir com lisura em qualquer lugar, sobretudo
no ambiente da justiça, né? Sim, sim. Não, eu pergunto porque é um documento bem extenso e uma leitura assim mais truncada, né, para o público geral, por isso que eu perguntei se era má-fé referente ao PSDB ou referente ao cidadania. Ao próprio juízo, ou seja, porque atacavam a decisão sem informar que a decisão tinha parte dela dada numa data e outra parte dada numa data posterior. Tecnicamente é que só subiria esse recurso se dissesse assim, essa decisão está muito errada. Sim, mas aí foi só parte dela, né? Então a desembargadora acabou mostrando sua contrariedade pelo modus operandi utilizado dentro do processo e acabou tomando uma reprimenda aí de público, porque o processo é público. Né? Bom, dessa forma, esse caso está encerrado? Ainda há decisões a ser tomadas, tanto em primeiro grau, tem a faculdade de subir, recorrer, mas os juízes já deram, digamos assim, os seus indícios do que entende sobre o caso. E de sorte que, juridicamente, a gente enxerga que é difícil, muito difícil de se reverter essa situação. Leve-se em conta ainda que houve duas decisões no campo político e que haverão de ser respeitadas. Primeiro, a convenção eleitoral aqui em Camaquã e, segundo, a revisão do ato pelo colegiado estadual, que, como eu acabei de te referir, disse, olha, não sei por que estão manifestando surpresa com esse tipo de decisão tomada por Camaquã, porque é mais do que lógico que eles não vão querer ter um opositor junto com eles, se beneficiando dos votos dados a todos os membros, nossa lista nominata do PSDB. Acreditamos, sim, que o que a gente quer dar é um recado certo para a comunidade, é um recado firme para a comunidade. A política, Eduardo, ela não é o campo do vale tudo. Muitos tentam pregar que essas situações são normais, são muito normais, que se façam esse tipo de mudanças. Não. Tentar se infiltrar como um opositor dentro de uma chapa de situação. Se nós não servíamos dos últimos 7 anos para servir de base para um vereador que se manifestou absolutamente contrário ao nosso projeto político, por que vamos servir agora para conceder o nosso quociente eleitoral para ajudar alguém que não representa aquele projeto político? Essa é a mensagem que a gente quer dar. A política, senhoras e senhores, não é campo do vale tudo. Não é campo onde a malandragem, o jogo, a esperteza deva reinar. E por isso que tomamos essa situação com consciência, com tranquilidade, que tudo isso faz parte. Existem meios democráticos para se evitar circunstâncias como essa. Bom, mas o vereador Mano, ele não estará diretamente, mas ele, né, o filho do hoje vereador Mano estará ocupando essa vaga, digamos assim, que seria dele. Como é que é visto esse cenário? Porque se acredita que seja a mesma força de oposição estará presente, né, na federação. Mas não é uma situação consolidada, né, Eduardo? Vamos lá. A gente enxerga isso com absoluta tranquilidade. Agora sim, vem o nome do filho de Mano e nós não temos nada a dizer contra o menino. Então ele vai concorrer e aí a urna que vai dizer que vai fazer o seu papel democrático. Isso é da democracia. É diferente do histórico apresentado por Mano, da postura que ele tomou até aqui, do que ele representava para o grupo político. Nós não poderíamos imaginar a situação de ver nós elegendo um cidadão que não conversou com nós, não construiu sua vinda para a base, tinha um histórico político e que não procurou eu como presidente do partido, não procurou o prefeito como o chefe do executivo e nem o líder de governo na Câmara, que é o nosso atual candidato a vice, o Luciano Cabeça. Não foi construído nada. Foi tentado injetar alguém que tinha um histórico dentro do nosso ninho, digamos assim. E isso nós não poderíamos tolerar.
No caso da indicação do filho dele, nós não temos esse histórico e o Cidadania tem direito a indicar 3 nomes, indica e a urna diga o que vai acontecer. Daqui para frente, o histórico que ele vai construir, se eleito for, que as urnas que digo que haverão de dizer isso, aí é outra situação, porque afinal de contas o Cidadania é colado ao PSDB e no mínimo, conforme diz o artigo 2º do Estatuto, devem ter uma linha de convergência, de atuação conjunta em todos os poderes que estão ligados, enfim, seja no Executivo como no Legislativo. Aí é outra história e aí ele vai ter que traçar o seu caminho e vai estar sob, digamos assim, a visão, o olhar atento do que o Estatuto diz e se estará trilhando o caminho de dentro do Estatuto ou não, né? Ou seja, ele também não vai poder ser oposição a um governo a qual ele está colado, unificado através da federação. Fabiano Ribeiro, presidente da Federação PSDB Cidadania aqui em Camaquã, obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Eu agradeço o espaço, não poderia ser diferente vir aqui dar até para a nossa militância ficar por dentro do assunto e deixar a mensagem para toda a nossa comunidade que já estamos em pleno pleito eleitoral e tudo que se espera, Eduardo, é que a comunidade esteja apta a saber em quem está votando, se está contente, votará no projeto da situação, se não está contente, votará num projeto de oposição, sem interferência, sem manobras, sem malandragem, e é isso que a gente espera, um bom pleito eleitoral, cuja a democracia impere e fale mais alto lá no dia 6 de outubro. Um grande abraço a ti e a todos que nos assistem. Muito obrigado.